Bom dia, boa tarde ou boa noite. Então vamos aqui a mais uma videoaula abordando aí o assunto sobre determinantes, que já havíamos abordado isso na aula passada também sobre esse mesmo assunto. Então vamos lá dando uma continuidade. Para você que gostaria de saber por que existem esses determinantes, então a teoria dos determinantes teve origem em meados do século XVII, quando eram estudados processos para a resolução de sistemas lineares de equações. Hoje em dia, embora não sejam um sistema prático para a resolução de sistemas, os determinantes são utilizados, por exemplo, para sintetizar certas expressões matemáticas complicadas. Vamos aqui à definição de determinante. A toda matriz quadrada associa-se um número, e esse número é o determinante da matriz, que é obtido por meio de operações entre os elementos da matriz. Vamos aqui ao cálculo desses determinantes. Cálculo do determinante da matriz de primeira ordem ou matriz de ordem 1. O determinante desse tipo de matriz quadrada de ordem 1 é igual ao próprio elemento da matriz. E é só você pensar. Matriz de ordem 1 só terá uma linha e uma coluna, então só terá um elemento. Esse elemento, então, será o próprio determinante dessa matriz. Então, como exemplo aqui que nós temos aqui a matriz de ordem 1, em que o elemento é menos 2/3. Então, o determinante dessa matriz será menos 2/3. Determinante da matriz de ordem 2 ou de segunda ordem. O determinante da matriz quadrada de ordem 2 ou de segunda ordem é igual à diferença entre os produtos dos elementos da diagonal principal e da diagonal secundária. Então, como exemplo aqui, nós temos essa matriz de ordem 2, em que nós temos 4 elementos. Na primeira linha, nós temos os elementos 2, 3, e na segunda linha, menos 1, 4. Então, multiplicando aqui os elementos da diagonal principal, que são 2 e 4, nós teremos, então, 2 vezes 4, 8. Multiplicando os elementos da diagonal secundária, menos 3 vezes menos 1, então nós teremos como resultado 3. Então, subtraindo 8 menos 3, resultado 5. Cálculo do determinante de uma matriz de ordem 3 ou de terceira ordem. Então, para isso, vamos utilizar a regra de Sarros, que tem os seguintes passos. Então, número 1, ao lado da matriz, copiam-se as duas primeiras colunas. 2, multiplicam-se os elementos da diagonal principal e na mesma direção da diagonal principal, multiplicam-se os elementos das outras filas à sua direita. No terceiro passo, vamos multiplicar os elementos da diagonal secundária e na mesma direção os elementos das outras duas filas à sua direita. E no quarto passo, o determinante da matriz é a subtração dos produtos obtidos no segundo passo e no terceiro passo. Então, como exemplo, vamos utilizar aqui uma matriz de ordem 3. Ela tem 9 elementos. Então, vamos verificando aqui que nas colunas, nós temos aqui na primeira coluna de cima para baixo 1, 0 e menos 1. Na segunda coluna de cima para baixo nós temos 2, 2, 3. E na terceira coluna, também de cima para baixo, 3, 4 e 5. Então, repetindo as duas primeiras colunas, então vamos aqui repetir 1, 0, menos 1, 2, 2, 3. Agora, multiplicando em diagonal. Então, multiplicando em diagonal, nós teríamos 1 vezes 2 vezes 5, que dá 10.
2 vezes 4 vezes menos 1, que dá menos 8. 3 vezes 0 vezes 3, que dá 0. Aí, multiplicando por um sinal de mais, então fica tudo do jeito que está. Agora, no sentido ou na direção da diagonal secundária. Multiplicando 3 vezes 2 vezes menos 1 vai ser menos 6. 1 vezes 4 vezes 3, então vai ser 12. 2 vezes 0 vezes 3, vezes 5, vai ser 0. Multiplicando por menos, nesse caso, para dar uma subtração, só inverte-se os sinais. Então, nós teríamos o quê? 10 vezes menos 8, não, 10 menos 8, mais 0, mais 6, mais 12, mais 0. Fazendo as operações de soma e subtração, teremos como resultado menos 4. Legal, vamos aqui falando sobre as propriedades dos determinantes. Tem umas propriedades interessantes que podem até ajudar na hora de fazer os cálculos para você não perder tempo com coisas assim, né? Então, propriedade da fila nula. Então, se todos os elementos de uma matriz forem nulos, então o determinante também da matriz será nulo. Vamos utilizar como exemplo uma matriz de ordem 4, em que nós temos 16 elementos. Então, como a gente está falando em fila, pode ser uma linha ou uma coluna. Então, isso seria uma fila. Aí nós temos o quê? Então, na primeira linha dessa matriz, nós temos menos 1, 2, 4, 5. Na segunda linha, 3, 1, 4, 4. E na terceira linha, são todos zeros. Na quarta linha, menos 1, 0, 2 e menos 6. Então, como nós temos uma fila nula, então, nesse caso, o valor do determinante também será nulo, também será zero. Filas paralelas iguais ou proporcionais. Então, se nós tivermos filas iguais ou se apresentarem alguma proporcionalidade, também o valor do determinante será nulo. A exemplo disso, então, nós temos aqui uma matriz de ordem 3, em que na primeira coluna, de cima para baixo, nós temos 2, 5, 8. Na segunda coluna, menos 3, 4, 0. Na terceira coluna, 2, 5, 8. Percebendo aí que a primeira coluna é igual à terceira. Então, nesse caso, o determinante é zero. Aí vamos aqui a um outro caso, em que nós temos o que? Também de uma matriz 3 por 3 ou de terceira ordem. Agora vamos citar as linhas. Então, na primeira linha nós temos menos 3, 1, 2, menos 6, 2, 4, 4, 0, 5. Então, na primeira linha nós temos aqui, né? Menos 1, 1 e 2. Na segunda linha, menos 6, 2 e 4. Então, se perceber, a segunda linha é duas vezes a primeira linha. Os elementos são o dobro, né? Então, nesse caso, como há proporcionalidade, então, determinante é zero. Como está aqui, segunda linha, duas vezes a primeira linha. Aí nós vamos falar aqui sobre matriz transposta. O determinante de uma matriz é igual ao de sua transposta. Então, é rápido. Então, nessa matriz que nós temos aqui, em que na primeira coluna nós temos de cima para baixo 2, 5, 3. Na segunda coluna, 0, 1, 4. E na terceira coluna, menos 1, 0, 8. Calculando o valor do determinante pela regra de Sarros e utilizando todos os procedimentos, nós obtemos o determinante de valor menos 1. E se fizermos também o mesmo determinante, só que é com a transposta, ou seja, trocando de lugar, aqui nós temos agora nas linhas o mesmo, 2, 5, 3, 0, 1, 4 e menos 1, 0, 8. Agora nas linhas. Então, se eu fazer a mesma coisa, o mesmo resultado. Então, resolva o exercício
Bons estudos!